Nesses anos todos que eu vim trabalhando, o que eu fui descobrindo, né, é que como é importante a gente se manter atualizado naquilo que está acontecendo no mundo. Hoje o pessoal reclama muito, né, das gerações, estão falando muito da geração Z, que é a geração mimimi, e eu falo, olha, antes de você reclamar de uma geração, procura conhecer essa geração, porque os jovens de hoje, e a gente fala de geração Z, mas a geração Z começou lá para 1996 até 2010. Então assim, hoje eu falo muito sobre a era dos talentos. Você comentou com relação à geração Z e hoje estão metendo pau na geração Y. Tipo assim, que o jovem nem trabalha, nem estuda e que não quer nada. Eu acho que nós teríamos que ter uma consciência que se ele não quer nada, é porque nós que temos a responsabilidade de passar, estamos passando muito pouco ou quase nada. E aí, gente? Tamo junto. Sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais um Geraldo Talk. É uma oportunidade de nós trazermos figuras, pessoas brilhantes que estão nos bastidores desse país gigante e que vocês precisam conhecer. Uma oportunidade de vocês perceberem o quanto tem gente contribuindo para o desenvolvimento, para a interação, para a conexão, para a felicidade desse país que é nosso. E hoje eu trouxe uma figura, cara, diferenciada. O cara é italiano, velho. Olha, o cara extraordinário, de maior idade. O cara da maior idade, mas que vem fazendo diferença, impactando, pegando a vivência dele, a experiência, o aprendizado, o que ele trouxe. Todo mundo fala de Europa, de país desenvolvido. Então, esse cara, Giuseppe, esse cara tem tudo do que vocês chamam de desenvolvido e ele conseguiu formar uma ciência que consegue levar para dentro das empresas, para dentro das famílias, a felicidade. Através desse cara é que eu descobri, inclusive nos meus negócios, que a felicidade gera produtividade e cria uma energia absurda, daquele energético que eu falo com vocês, que é uma gratidão somada à humildade, essa força da felicidade, da simplicidade, que gera produtividade e melhora o resultado em tudo que você faz. No caso de empresa, melhora os negócios, melhora o resultado financeiro. No caso da família, melhora a harmonia, melhora a alegria. Felicidade. É o cara da felicidade colocada na prática com técnicas, mas que permite que dentro da sua empresa você tenha resultado. Então, a ideia é que você perceba o seguinte: aqui é muito mais do que uma interação, do que uma diversão, do que um entretenimento. É um jeito de você ouvir e perceber que nós podemos melhorar o ambiente que nós vivemos e prosperar na vida e nos negócios. E para que isso aconteça, eu trouxe aqui nada mais, nada menos que Giuseppe. Esse é o cara. E aí, Giuseppe? Rufino! Devagar, che sennò la mia articolazione fica male. Olha, não é por acaso que tem o italiano e tem... Vino. Mas não é vinho, No, é? no è vino. Guarda che io, Giuseppe, primero, Gerardo, salute. Salute. Cin cin. Aê. Anche occhio nell'occhio, olio no olio. Sì, Non puoi copo, no. Ah, não. Tem que tomar. Ah, tem que tomar. Non posso mai tomare tanto vinho come eu tomava. Tintim pra vocês. Ma non posso mais tomar tanto vinho como eu tomava, mas como o vinho é feito de uva, o suco de uva aí dá tudo certo, entendeu? Porque é uma Giuseppe, coisa- eu acho você sempre extraordinário. Você fez muita diferença no movimento, na interação do meu time, da empresa. Eu queria que você explicasse um pouquinho, que você se apresentasse para o nosso povo que está buscando conhecimento, vivência, está procurando aprendizado, está procurando saltar para esse novo ciclo que está cheio de tecnologia, mas que estão esquecendo a referência de valores e o ser humano. E você é o cara que lida com o ser humano e que melhora os negócios. Se apresente, que nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, primeiro um prazer estar aqui, Geraldo. O nome inteiro é Giuseppe dei Sogni, tenho 78 anos. E nesses anos todos que eu vim trabalhando, o que eu fui descobrindo, né, é que como é importante a gente se manter atualizado naquilo que está acontecendo no mundo. Hoje o pessoal reclama muito, né, das gerações, estão falando muito da geração Z, que é a geração mimimi. E eu falo, olha, antes de você reclamar de uma geração, procura conhecer essa geração. Porque os jovens de hoje, e a gente fala de geração Z, mas a geração Z começou lá para 1996 até 2010. Então, assim, hoje eu falo muito sobre a era dos talentos. E você é um talento, né? Porque assim, olha, quando eu olho para a tua trajetória, eu vejo que você desde pequeno, né, desde pequenininho,
com os valores que sua mãe passou para você. E isso você traz até hoje. Você coloca isso dentro da tua alma, você passa isso para as pessoas. Como as pessoas perderam conexão, Rufino? Hoje eu falo, você pode usar o que for de inteligência artificial e todas essas coisas, mas o mais importante é humano. O pessoal fala de B2B, fala de B2C, fala de B2G do governo e não fala do, vou falar em inglês, né? O age to age, humano para humano. Hoje a gente precisa focar no ser humano, porque se a gente não fizer essa mudança, todo mundo vai adoecer. Olha, Giuseppe, você fez um comentário que eu acho extremamente importante ressaltar. Você comentou com relação à geração Z e hoje estão metendo pau na geração Y. Tipo assim, que o jovem nem trabalha, nem estuda e que não quer nada. Eu acho que nós teríamos que ter uma consciência que se ele não quer nada, é porque nós que temos a responsabilidade de passar, estamos passando muito pouco ou quase nada. Então eu acho legal você ter feito esse comentário de humano para humano, porque assim, o jovem que está chegando é a nossa continuação, é a extensão de quem somos nós. E nós estamos muito focados na máquina, na tecnologia, e estamos levando para casa a máquina, a tecnologia, a tela, o digital. Estamos esquecendo de levar o humano, chegar em casa, ter carinho, ter beijinho, ter passeio no parque, ter abraço, dividir um café. Então, ou seja, o simples. Nós precisamos passar isso para as crianças e parar de reclamar do governo, da sociedade, da família, porque é tão ruim que o seu filho começa a entender que o lugar é ruim, que o país é ruim, que tudo é ruim. Porque é o que você reclama até do trânsito, em vez de chegar em casa e agradecer que você teve uma condução para chegar em casa. Então, na realidade, nós precisamos fazer com que as nossas crianças tenham outro tipo de informação, aí nós vamos conseguir o que você está falando. A humanização na base, a partir dos nossos bebês. Né? No meu caso, meus netos, já fiz isso com meus filhos, recebi isso da minha mãe e preservei os valores. Então, eu acho muito importante. O que você vem fazendo nas empresas? Que tipo de atividade você tem? Como é que você está contribuindo? Que você sempre foi um cidadão que sempre contribuiu, direto e indiretamente, com a vida de outras pessoas no B2B, no B2C. Então, e agora, o que você anda fazendo profissionalmente? Então, eu sempre olho para aquela que a gente chama de data de validade, né? Hoje, com 78 anos, se eu olhar para a minha ancestralidade, o meu avô, meu pai... Se Deus for bom comigo, vai me deixar viver pelo menos mais uns 20 anos. Eu quero chegar nos 98, pelo menos, mas com saúde, né? Para não dar trabalho para ninguém, porque dá trabalho para as pessoas. Tem gente que tem 20 anos e dá trabalho. Então, assim, o importante, olha só, você trouxe uma coisa, Rufino, que eu trabalho nas empresas. A empresa hoje está passando, muitas empresas estão passando por uma dificuldade que ela se resume na comunicação e na conexão entre as pessoas. Por quê? Não é porque é culpa da empresa. A empresa é só o lugar, o ambiente, mas as pessoas que estão na gestão, as pessoas que estão liderando as pessoas, se elas não entenderem quem é esse ser humano, que pode estar numa logística, pode estar numa distribuição, pode estar numa área de marketing, pode estar... Se eu não entendo quem é esse ser humano, eu não vou conseguir falar com ele. Eu vou pasteurizar a minha equipe. Pasteurizar, imagina que você chega no supermercado e você vê aquele monte de caixinha de leite, é tudo igual, mas dentro o leite não é da mesma vaca. Ou seja, as pessoas internamente, elas são únicas. Então, o meu trabalho, faço um diagnóstico, olho para, primeiro converso com a liderança, porque se a liderança não se comprometer a entender que o maior ativo valioso são as pessoas, você esquece, não vai andar para frente. Então, a primeira coisa, o CEO, o presidente, o gestor, ele precisa entender, e para isso eu trago toda essa trajetória, de como que um ser humano feliz é mais produtivo e traz mais riqueza. A pessoa, quando não está feliz, se o ambiente não é bom, se eu não tenho condições e recursos bem feitos para a pessoa trabalhar bem, ela não vai produzir, vai reclamar e vai remar contra. E aí a gente estava conversando nos bastidores e você fala assim, e hoje, mesmo se eu sou uma pessoa firme, não sou uma pessoa mal educada. Eu sou firme porque a firmeza dá limite. Disciplina. Por que um prédio, uma casa ficam em pé? Porque tem limite entre as paredes. Então o limite não é negativo, é positivo. Agora, se você só sai criticando a pessoa porque um trabalho não está bem feito e você não faz nada para essa pessoa melhorar, porque você acredita nela,
você não vai ter um negócio. Eu falo que isso, para mim, é o carinho de mãe, disciplina militar. As pessoas merecem o carinho de mãe, porque todos nós merecemos o melhor do carinho do outro, de um relacionamento leve e o respeito. Agora, a disciplina deixa o cara, faz o cara parar em pé, para em pé os negócios. E aí você falou da felicidade, né? A felicidade que gera produtividade. Uma pessoa feliz produz mais, né? Sempre produz mais. Ó, Rufino, primeiro que assim, nas dificuldades é que a gente sabe quem realmente está com você. Porque quando tá tudo bem, eu falo que assim, que quando a gente tá bem, positivamente, financeiramente, a empresa tá indo bem, as pessoas, elas se aproximam de você porque têm interesse, querem estar num lugar seguro, querem trabalhar com um profissional, uma empresa que é rentável. Mas quando você passa por uma dificuldade, o que acontece? As pessoas, elas se afastam. Porque tem uma coisa chamada lealdade. E os maiores gestores do país hoje não trabalham lealdade. E lealdade não é com dinheiro que você compra, é com caráter, é com valor, é com princípio. E fala, vamos junto. Ó, esse tamo junto tem que ser vida real. Eu já tive altas e baixas dos meus negócios, muitas vezes, em todos os períodos. E meu time sempre esteve comigo. Assim, cara, teve época que eu parcelava o vale, né? E o time continuou comigo. A maioria do meu time está comigo em média 15 anos. Então, ou seja, eu tenho minha gerente, tem mais de 30 comigo. Então, assim, você vai tocando a empresa para eles e faz com que eles entendam que a empresa é deles e eles têm espírito empreendedor e começam a fazer o papel de dono. Então, a minha empresa, comigo, estando ou não, ela funciona porque ela tem muito dono. Tem muita gente trabalhando com esse espírito. Como é que eu consigo isso? Com a receita que você costuma compartilhar com as empresas, que é fazendo com que as pessoas tenham felicidade e sensação de segurança, entendendo que ele tem valor, a cereja do bolo é ele, e que se ele se der o melhor de si. Tem uma frase que aprendi com um japonês esses dias, numa empresa chamada Kajima, Okajima. Cara, esse Rogério, um presidente sensacional dessa empresa, ele me ensinou que aprendeu com o pai dele, que é um japonês raiz, usar uma palavra chamada gambaré, que significa se dar o melhor de si e ser o melhor naquilo que você faz. Então, quando você motiva as pessoas a estarem felizes no ambiente, ela pratica esse gabaré. Ela começa a realmente tratar como empresa dela, papel de dono, muda a mentalidade. Não é mudar de endereço, mudar de profissão ou ter que ter um CNPJ, é mudar a mentalidade. E ela começa a ter uma mentalidade e um espírito empreendedor. E cresce lá e, por consequência, a empresa não quer ficar sem ela. E você é um especialista nisso. Como é que você está levando isso para as empresas? Porque lá na minha, você foi, a gente é amigo, e você interage, você motiva, você tem lá o seu jeito de entregar. Agora, dentro das empresas, que projeto que você tem que hoje a gente consegue levar para dentro dos negócios, que as pessoas possam ter você, possam copiar e, ao mesmo tempo, se espelhar naquilo que você vem fazendo, para que as outras empresas tenham o acesso que eu tive, para que todo mundo consiga melhorar a produtividade, entendendo a importância que tem da relação humana e da felicidade. Então, muito boa a tua pergunta, porque assim, eu trabalho junto com um rapaz que você conhece, né? O Caruso, é um estrategista. E Gente, observação. Caruso, guarda esse nome que eu vou apresentar ele para vocês até o final e vocês vão ver quem é Caruso. Aí vocês vão entender a importância que tem do papel do Giuseppe. então, junto com o Caruso e com um time que a gente tem, que a gente trabalha, é um time de diversidade, que tem muita gente diferente, porque a diferença ela é muito importante. Você Inclusive, eu conheci a líder desse time, chama Doutora Vavá. Ah, doutora, nós temos várias pessoas que trabalham, mas o programa para ser implantado na empresa se chama Fiz Feliz. Por quê? Imagina se você chega no final do dia e você pergunta, como é que você fez suas coisas hoje? E a pessoa fala, fiz feliz. Como é que é a trajetória para a pessoa chegar nesse momento dela falar, fiz feliz? Imagina esse ser humano que trabalha na empresa, volta para sua casa, encontra sua esposa, os filhos, ela pergunta, como foi seu dia? E ele fala, eu fiz feliz o meu dia hoje. Nossa. Então, por quê? O programa consta, como eu estava te falando, da gente primeiro entender quem é o líder, quem são esses líderes, quem são os liderados de gestão em seguida, e para
primeiro a gente preparar, fortalecer esses líderes com conhecimento, trabalhar com que a gente faça esse líder ele entender que ele não é um fazedor, ele é um gerenciador de talentos. Quando eu falo da era do talento, porque muita gente fala hoje da gestão de pessoas. Uma coisa é você fazer a gestão de uma pessoa, outra coisa é você fazer a gestão de talento. Toda pessoa tem um talento que, se não for investido, se você não descobrir quais são as competências naturais, quando conhecer as habilidades, as possibilidades dessa pessoa, você não lapida o diamante. É como o carvão. O diamante é um carvão, ele é escuro. A hora que você começa a lapidar, então você precisa ter, às vezes, força. Como eu te falei, eu tenho que colocar um pouco de pressão às vezes, mas lembrando que a pressão não é para destruir o diamante, sim para trazer o brilho dele para fora. Então, o trabalho do Fiz Feliz é um trabalho que ele, no mínimo, precisa 6 meses de implantação. A gente tem uma ferramenta de medição de indicadores de felicidade e de bem-estar, onde você consegue identificar, Rufino, aonde está o presenteísmo. Porque tem gente que está na empresa só de corpo, a alma não está lá e a pessoa não trabalha, ela faz de conta que trabalha. E essa pessoa em presenteísmo, ela logo vai ter algum problema e vai ser afastada. E isso é um prejuízo para qualquer empresa. Antes do absenteísmo, antes da pessoa ser afastada por algum problema, eu preciso saber quem realmente está engajado. Se o profissional ele não sabe qual é o papel dele, a importância dele, qual é na cadeia produtiva, qual é a importância do trabalho, ele pode ser uma faxineira. Mas a faxineira, o porteiro são importantíssimos, porque imagina o teu cliente vai te visitar, ou mesmo os profissionais, ele chega lá e a casa está suja, está empoeirada. Se você pegar uma pessoa que está abrindo o portão e fechando o portão, se ela não está lá, ela não está atenta ao cliente que está chegando, ela não fala um bom dia para a pessoa que está chegando, e não é só o cliente. Quem conhece o cliente de verdade é o porteiro, a faxineira e a copeira. E a copeira, a moça do café. Então, o que acontece? A gente faz um trabalho onde a gente olha para a empresa como um organismo vivo. Porque o que é uma empresa? Uma empresa, ela é como uma pessoa. Ela tem o cérebro, ela tem a digestão, ela tem as trocas. Mas é fria, né? É um número. É número. É, quem põe movimento e calor humano, ou seja, quem põe movimento e faz acontecer são as pessoas. Olha, tira as pessoas de uma empresa, sobra o quê? Nada. É a corrente sanguínea. É aí porque o papel do gestor é tão importante. Eu vou pegar você de novo como exemplo. Eu já te visitei na tua empresa, eu sei como você lida com as pessoas, eu sei que você é aquela pessoa que quando você chega no lugar onde você vai encontrar as pessoas que trabalham, você vai em sala por sala dizer bom dia com um sorriso, mesmo se o seu dia estiver ruim, você não vai transferir isso, porque eu aprendi também te observando sobre a mente blindada. Eu lembro de uma vez que eu cheguei na tua empresa, que a gente foi fazer uma reunião, escuta essa, eu sabia que o Rufino estava cheio de compromisso. Eu falei, olha, desculpa se em algum momento eu atrapalhar o teu fluxo de trabalho. E aí o Rufino olhou para mim e falou assim, eu não te dei esse direito. Eu não te dei a permissão de você tirar a minha paz interna. Você não tem o poder de me incomodar. Naquele momento eu fiquei mais estranho. Eu falei, nossa, será que eu falei alguma coisa? Mas não, daí eu percebi que quando você tem uma mentalidade onde você sabe do teu valor, você conhece a tua identidade, não tem nada que te dobre, não tem nada que te quebre. E isso é uma coisa que é responsabilidade do gestor. Para que serve uma empresa na sociedade? Eu tenho comentado muito isso com o pessoal. O poder capitalista tem uma força muito positiva e negativa. Para a minha opinião, nessa minha idade, a empresa, ela é a fomentadora de vidas numa sociedade. Porque uma empresa gera emprego, gera produto, gera serviço para que fazer o ciclo da vida rodar. Agora, o que acontece se eu não cuido da minha corrente sanguínea? Vamos imaginar como se fosse um médico. Se você não cuida da sua corrente sanguínea, se você está com sangue grosso, você pode ter um AVC, você pode ter uma trombose, você não vai viver direito. Ou seja, se você não cuida dos seus profissionais como você cuida da sua saúde, você está fadado a ter um infarto. E quando um dos órgãos da empresa fale,
Todos os compromete outros todos os comprometem. outros. Então, assim, se eu tenho falência, por exemplo, uma gente sabe que é um órgão que é vital, é o rim. O rim que é? O filtro. Ele filtra tudo. Quem é o rim? O pessoal acha que o CEO é o cérebro. Não é. O CEO tem que ser o rim. Porque se o filtro não funcionar direito, se eu não souber saber regular e saber que ali Para eu tenho onde que... manda cada coisa. Aonde manda cada coisa, acabou. Não é o cérebro que comanda o corpo. É tanto que na medicina a gente fala que assim, um dos órgãos importantíssimos para um ser humano sobreviver é o intestino. Que por coincidência é o lugar onde mais se produz serotonina. Então, a experiência do profissional que entra na sua empresa tem que ser para melhorar. A empresa serve Intestino, para... linha de produção. Exato. Então, Rufino, é assim, a empresa, ela se alimenta e ela fornece energia também. E ainda bem que a gente tem o sistema excretório, porque daí aquilo que não presta, você vai jogando fora. Né? Você não vai reciclar coisas que não E uma funcionam. coisa que você está falando, você falou, qual que é a função de uma empresa? Do meu ponto de vista, tem que ser a mesma função da nossa existência. Vir para servir, para atender, para fazer alguma coisa que sirva para um outro ser. Então, a empresa precisa ter esse papel humanizado. Ela precisa entender que ela tem que ter uma função, tem que ter um propósito. E não fazer só por dinheiro, assim, só para poder aumentar as filiais. Não, é para aumentar o poder de servir mais pessoas. Então, isso não é possível, do meu ponto de vista, sem a humanização. E o que você ajuda a levar para as empresas, que acabou ajudando a minha, é o espírito humanizado. A alegria, a diversidade, a comunicação leve, o sorriso largo e aí, por consequência, produtividade para servir mais pessoas. E tem uma coisa, Rufino. Vamos pegar rapidamente a linha de vida de uma pessoa. Vamos colocar uma média que uma pessoa ela viva 90 anos. Do 0 até os 10 anos, mais ou menos, ela vai ter uma trajetória de infância, de quase chegar na pré-adolescência, onde ela vai receber a melhor informação dela, porque é quando a gente está na infância que a gente tem as nossas maiores experiências. Quando a gente mais cai na vida é dos 0 aos 2 anos. A gente cai e toda vez que a gente cai, a gente levanta. Eu não conheço um nenê, nunca vi um nenê que caísse e ficasse reclamando para alguém tirar ele do chão. Então ele sempre levanta. As pessoas esquecem que elas já têm uma trajetória de resiliência, porque ela cai, mas ela levanta. Ela Qualquer cai, ela dificuldade levanta. de começar de novo. Exatamente. Então, o cara fica adulto e fica bobo. Ele era pequenininho, ele fazia isso. Mas sabe o que acontece? Por que as pessoas ficam tão sisudas, ficam tão sérias? Porque elas se esquecem de brincar. E brincar é uma das coisas mais saudáveis. E brincar não é não ter responsabilidade. Brincar é você ser divertido. Leve. É você ser leve. Você viu que por que eu preservo a minha idade mental, que é 7 anos, né? Eu sou um cara feliz. Cara, essa essência está dentro de cada um de nós. Essa criança está dentro de cada um de nós. Quando a minha mãe me ensinava a copiar na favela os meninos que faziam as coisas certas, em detrimento dos que faziam errado, eu copiava o certo. E não é uma questão de honestidade, é uma questão de copiar o que funciona. Porque os errados duravam menos que os outros. Eu queria durar mais. Então eu passei a fazer certo. Eu copiei. Você falou dessa criança, eu acho extraordinário esse exemplo, que é o seguinte: você pega a sua criança, você vai ver que ela nasce dependendo de um monte de coisa. A hora que ela consegue dar o primeiro passo, é de 4, como qualquer bicho, tá? Ela só anda de 4, com as mãozinhas, com as patinhas do chão, e de 4. Por que de repente ela resolve tentar pegar uma cadeira, encostar num sofá e levantar? Porque ela viu você em pé. E ela começa a achar que se você pode, ela também pode. E ela começa a se segurar, levanta, e daqui a pouco ela dá um passinho, ela olha do lado, vê que deu certo, dá o segundo. E olha que interessante essa sequência. Essa criança começa a dar 3, 4, daqui a pouco ela dá 3, andou. A hora que ela anda, ela fica feliz da vida e ela tenta correr e se arrebenta. Ela não sabe ainda. Então, cara, em qualquer cenário que você tiver, dá um passo de cada vez. Copie as crianças. Tenha humildade de andar de 4, é assim que a gente aprende. Assim que a gente levanta para dar o primeiro passo. E quando você der o primeiro passo, não tenta sair correndo, não tem ansiedade. Vai de ponto em ponto. Agora, não perde essa essência. Essa criança que está dentro de cada um de nós, que aí você vai conseguir entender do que o Giuseppe está falando. O potencial que você tem a mais quando você consegue estar feliz. E não é possível, não tem criança triste, as crianças são felizes.
Então resgate a criança que está em você, que com certeza você vai entender o que esse grande homem, nessa faixa etária, com essa história que tem, o quanto o Giuseppe pode ajudar dentro da empresa. Mas o Giuseppe não faz sozinho. O Giuseppe tem um time. E eu vou segurar aqui um pouquinho o Geraldo Talk e vou fazer questão que o Giuseppe divida mais um copinho de vinho comigo aqui. E nesse meio tempo vai ter um intervalo e eu vou trazer mais alguém do time para você conhecer, mais alguém desse time extraordinário, o qual o Giuseppe faz parte. E juntos eles fazem diferença, impacto e soma na vida de qualquer família, de qualquer empresa. Me aguarde que você vai descobrir o potencial que esse cidadão tem e por que ele está aqui no Geraldo Talk. Para você, para servir você. Geraldo Talk foi feito para você. Giuseppe, Grazie. foi um prazer estar contigo. Um Quero piacere. conhecer o resto do time e vamos terminar o nosso vinho enquanto dá intervalo. Tchim-tchim, É gente. você também, Até já. E aí, gente, estamos de volta. Geraldo Talk, feito para você. Mas eu não faço sozinho. E agora há pouco nós falamos antes do intervalo com o Giuseppe. Giuseppe é um membro desse time sensacional, dessa família criada por um grande empreendedor. Um cara que empreende na saúde, na vida, na felicidade das outras pessoas. Ele é feliz, mas ele compartilha com mais alguém de uma forma técnica, de uma forma prática. E ele montou um time. Vou apresentar para vocês quem é o líder, o presidente, o CEO, o CFO, o cara que dirige esse time com a maestria. E aí nós vamos falar um pouquinho, vocês vão conhecer, além do líder, o resto do time. Vai ser um prazer. E esse cara é Caruso! Fala, Rufa! Grande Ê, Caruso! Gente, a gente fala de um monte de coisa. Caruso, acabamos de conhecer o Giuseppe, mas eu queria que você explicasse como é que funciona isso. É claro que as pessoas vão entender, né? Eu acho que nós vamos explicar para as pessoas. Gente, tudo isso se resume no Caruso, tá? O Caruso tem ele, tem a doutora Vavá. A doutora Vavá, que eu adoro, ela é sensacional. Pensa na força da mulher, e na felicidade, na habilidade que aquela mulher tem, que é essa outra figura de Caruso. Doutora Vavá, nós conhecemos o Giuseppe, que é um cara que tem uma história, mas todas essas histórias saem desse gênio. Para mim, esse cara é um gênio que vem fazer diferença, impacta e soma na vida das pessoas por onde ele passa. Esse grande líder que eu tenho o prazer de chamá-lo de meu amigo. Grande Caruso. Caruso, Grande como é que é essa história, cara? Cara, primeiro é um prazer enorme, né? Estar aqui agora como Caruso. Eu falo que eu empresto o meu corpo para as entidades espirituais. E também tem uma coisa muito importante, assim, eu acredito, Rufino, que se eu na minha vida não tivesse me desdobrado, me multifacetado em todas essas entidades, né? Que elas aconteceram no decorrer da vida, eu hoje acho que eu tava num hospital psiquiátrico. Ah, porque você foi extravasando. Eu precisava expressar a minha leitura de mundo e a minha convivência, a conexão com as pessoas, mas eu percebi que a arte me deu esse instrumento maravilhoso. A arte acompanha a humanidade há muitos anos, né? Eu tô falando milhares de anos. Tô falando de Egito, tô falando de Grécia, né? Mas eu descobri que, assim, que isso era uma coisa pujante. Eu, desde pequeno, eu sempre brinquei muito, eu sempre adorei brincar. Então, assim, eu sempre tive esse espírito brincalhão. Meus pais eram pessoas que brincavam bastante comigo, eu tive sempre momentos felizes de diversão e eu não parei de brincar. Só que eu entendi que essa força do brincar, porque quando você brinca com a pessoa, ninguém perde. Né? Eu falo que é que nem o jogo do frescobol, né? Você tá na praia, qual é o objetivo do frescobol? É você jogar a bolinha na raquete do amigo. É quanto tempo mais você fica ali no jogo. Duas crianças trocando ali o prazer da brincadeira, da felicidade. A hora passa, esquece de ir pra casa. Tipo assim, é o melhor da vida. É o entusiasmo. Isso é o entusiasmo. Tanto que a palavra original de entusiasmo, é quando Deus está em você. Agora, todo mundo é uma centelha divina, né, meu irmão? Então... Sua experiência viva disso. Eu sei disso, então. E aí, qual a diferença do jogo do tênis? Que é também com duas raquetes, com uma bolinha. Você tenta fazer de tudo pra pessoa errar. Porque você vai ganhar, mas no jogo, alguém sempre vai ganhar e alguém sempre vai perder. Então, a emoção da vitória contra um oponente, invariavelmente, alguém vai sair mal. Agora, deixa eu falar uma coisa pra você que é importante nesse jogo. Gente, é só um jogo. É só uma diversão. Quando ele fala, pra ter ganhador, tem perdedor, não quer dizer fracassado. Quer dizer alguém que tem oportunidade de treinar, de melhorar a performance. Porque o tempo todo você pode estar melhorando, tá? Se você nunca perdeu,
Então você provavelmente está perdendo a oportunidade de aprimorar o que você está fazendo, de você melhorar. É quando você perde é que você tem chance de rever e se fortalecer aquela humildade, aquela baixadinha para soltar. Então eu entendo muito o que você está falando dessa coisa do jogo, dessas duas crianças na raquetinha, essa alegria, essa felicidade na relação humana, mas não é um jogo, não é uma guerra. Isso. Isso precisa ficar muito claro entre as partes. Quando o Caruso vai para dentro da empresa com um desses personagens, ou com todos, ele vai para levar felicidade. É um jogo, mas que no final é ganha-ganha. Um ganhou, ele não vai ser sempre vitorioso. O outro vai se preparar agora e vem junto. E aí você forma um time. O time é único. É só uma partida aquilo, tá? A partida é um treinamento, que é o que ele faz dentro das empresas, que é treinar as pessoas para olhar para dentro e se tornar mais produtivos, seres humanos melhores. Então, é um jogo de ganha-ganha. Na realidade, quando o outro tem a vitória, você tem um aprendizado e vice-versa. E aí você vai formando um time que todo mundo é igualmente importante. Porque nesse jogo, o Gandula que tá com a bola, tá? Então não subestime, nós falamos agora há pouco, né? Aí o Gandula tá na faxina, tá na limpeza, tá na portaria. Então, mas é ele que abriu o portão para você. O café que ela cedeu vai fazer diferença se aquilo vai te fazer bem ou mal, para você ter discernimento e estar mais disposto a fazer o que tem que fazer. Então, preste atenção nas pessoas à sua volta. Você é da área de saúde, como a doutora Vavá? Então, mas o gari e a pessoa que faz a higienização do seu escritório, do seu consultório, não é menos importante do que o cirurgião, porque se tiver uma infecção hospitalar, o trabalho do cirurgião não serviu para nada. Ao contrário, matou o paciente. Então, na realidade, todo mundo é igualmente importante no time. Queria deixar claro, porque é um jogo, é um ganho. Não, todo mundo ganha, tá? É que uma vez de cada um, nós precisamos de todo mundo. Então, não adianta você achar que você ganha a vida inteira, então você não é um vencedor. Você é um egoísta, você é um cara fora do normal, você é um cara que não sabe nem como aprender, porque você ainda não perdeu. Só se aprende quando o outro ganha e você se prepara para disputar de novo. Então, ou seja, desistir não pode ser uma opção. E eu ia falar exatamente isso, né? Porque se a gente para só nessa análise, né, do frescobol e do tênis, dá a sensação, né, que tem perdedor. De que o jogo é perdedor. Na verdade, como é que você faz isso? A competição, ela não deixa de ser importante, porque quando eu tenho uma pessoa que tem uma competência já bem trabalhada e o outro ainda não, é a chance, como você falou, do outro melhorar. Mas se não houver dos gestores de uma empresa, como você colocou a empresa, esse olhar e entender que aquele ali, ele é um bom talento e ele tem a possibilidade de se tornar um grande jogador. E aí sim ele investir para que toda a equipe se fortaleça. E a gente tem nas empresas, a gente tem pessoas que elas, com o tempo, com a realização, elas desenvolvem aquilo. E os novos que estão chegando precisam de modelos. E esses modelos, só que o modelo, se ele não olhar para esse jovem, para esse novo aprendiz, e entender que ele é um talento que vale a pena investir, todo esse potencial você de campeão não serve para nada. Para que servem os campeões? Para criar novos campeões. Voltamos para a nossa geração Y. O que nós estamos passando para os que estão chegando? Isso. O que nós estamos passando para as nossas crianças, para o jovem que está chegando, em vez de passar crítica, que tipo de conteúdo nós estamos levando para que ele entenda que ele não é um perdedor, ele só está sendo treinado. Então é natural que quem já estava lá ganhe a primeira partida. É verdade. Agora tem uma coisa fundamental, né, Rufino? Quando é assim, eu trouxe até algumas referências, porque hoje eu estou muito focado nessa área do bem-estar e da felicidade. O Caruso, né, que você conheceu alguns anos atrás, ele pivotou, porque a gente precisa mudar, a gente precisa prestar atenção no mundo, entender que o mundo está em movimento e a gente precisa se movimentar. Então, as coisas se misturavam um pouco. Hoje eu sou o gestor, né, de uma unidade chamada Humorizar, que ela se tornou uma agência... Humorizar. Ela é uma agência, ela é uma geradora de bem-estar e felicidade organizacional, a única no Brasil, eu posso dizer isso, que trabalha com a linguagem humorizada, que é transformar aquilo que está pesado em leve. Toda vez que eu tiver leveza, eu não preciso perder importância. Eu posso falar de um assunto muito pesado, de algo muito importante e sério, mas com leveza. De forma leve, humanizada e humorada, bem humorada. Quando o cara está olhando aquilo ao mesmo tempo que ele está sorrindo, quando você está sorrindo, você absorve melhor. Exatamente. Porque aquilo não fica cansativo. É o que você vem fazendo dentro das empresas, dos lugares? Exatamente, a gente vem trabalhando com esse... E provavelmente o Giuseppe deve ter falado do Fiz Feliz, porque ele é um grande, né, enfim, ele é um grande
como se fala, ele se inspira muito, né, com isso, mas não só ele, todas as outras entidades, né? Eu tenho 20 entidades da alegria Caramba! que estavam trabalhando. Mas eu convivo muito bem com a doutora Vavá, com o Giuseppe, com você, já na essência, que eu conheci você muitos anos atrás, tive esse privilégio. No mesmo dia que eu conheci você, eu conheci a doutora Vavá. Né? Lá no Sul, foi um aprendizado sensacional. É um jeito. Gente, eu cheguei antes para fazer minha palestra e eu me ria tanto, e eu fiquei aprendi tanto com a que eu vi antes, que era a apresentação. Na época não estava o Giuseppe. Não. Tava você, Caruso e a doutora Vavá. Então, cara, é extraordinário o que eles entregam. E nós tivemos um evento corporativo no Rio Grande do Sul e eu fiquei na plateia assistindo aquilo, e leve, mas ao mesmo tempo é um aprendizado profissional, evolutivo, ajuda você a abrir, a expandir a mente, ajuda você a mudar, ajustar o ponto de vista e começar a olhar para os seus negócios e para a sua vida de uma forma diferente, mas mais animada, mais alegre, mais feliz. E esse é o ponto que você trouxe, que é muito bacana falar para as pessoas que querem entender, porque é natural uma pessoa, quando ela olha para o personagem, ela olha para essa pessoa caricaturada, é quase que automático que ela vai pensar em humorista, comediante, diversão. Aí a pessoa fala assim, então tá bom para uma festa de final de ano, uma convenção, e eu falo, não. As entidades são uma estratégia de comunicação, que é exatamente o que você falou. Eu faço, no trabalho que a gente faz na empresa, a gente estuda a empresa, analisa quais são as questões para trazer uma solução direta dentro dos processos da empresa, olhando para o ser humano que está lá. E aí os personagens servem para você, exatamente o que você tocou, para eu criar a compartilhamento do que é importante para gerar mudança, só que de uma maneira mais leve, mais fácil de assimilar e muito mais efetiva na hora de incorporar uma nova ação. Então é estratégico, assim, pessoas felizes, bem-humoradas trazem faturamento. Fiz feliz. Fiz feliz. Eu fiz feliz. Né? Porque assim, eu fiz Mas feliz. você sabe que essa é uma coisa que eu ponho em prática, é um exercício diário para mim, né? Eu levanto de manhã com essa espontaneidade, com essa felicidade. E isso faz com que o meu dia seja produtivo e eu nunca tenha encarado um problema maior que eu. Porque quando você está feliz, você pega uma energia, uma força, você produz mais, consegue aproveitar as 16 horas úteis que você tem. Até na hora de pensar, você não cansa, não dói a cabeça, porque você está com o espírito jovem, você está feliz. Vamos voltando para aquela criança que nós falamos. Cara, ela está dentro de cada um de nós. Então, eu acho sensacional o trabalho que você faz, que o seu time faz. Mas fala um pouquinho mais sobre os outros personagens, as outras entidades, como você diz, que você traz para que as pessoas do aqui e agora, com essa tecnologia, com essa inovação, robotização, com esse bom IA. Então, o que esses personagens vêm agregando para que as pessoas percebam que a tecnologia é só a ferramenta? E quem faz são pessoas. As entidades começaram a surgir na primeira empresa que eu tive, que era a Comediantes dell'Arte. Ela era uma empresa de entretenimento corporativo. Mas eu comecei a perceber que o índice de estresse que se gera dentro de uma empresa era muito alto, principalmente pela comunicação. As pessoas não têm aula de comunicação. Nenhuma universidade de administração, de economia, de medicina, ou mesmo na escola tem aula de como você se comunicar. A não ser que você vá para uma área de comunicação específica. Então o maior problema é o ruído que tem entre as pessoas. A criação das entidades vieram por essa verve artística que eu comecei a trazer. E aí cada personagem, se você olhar pelo lado do teatro, Rufino, os personagens às vezes são estereótipos. O estereótipo, assim, eu faço de conta que eu sou uma sexopsicoterapeuta como a doutora Vavá. A outra coisa é você montar uma entidade a partir do arquétipo. Aí eu vou pro Jung, né? A gente vai pegar os arquétipos. O que são os arquétipos? Todas as complexidades que um ser humano tem. Ou então assim, o que come, onde vive, o que usa, o que pensa. Então, a entidade, quando ela é construída, ela tem uma personalidade. A doutora Vavá tem uma infância, ela tem pai, tem mãe, tem história, tem desafios, como uma pessoa qualquer. Só que aí o que eu consegui ver nesses anos de trabalho? A empresa, ela me apresenta uma dificuldade, me apresenta um desafio. E a partir daí, eu oriento e falo, olha, para esse tipo de sensibilização, vale a pena falar com a doutora Vavá. Por exemplo, eu tenho uma baixa de vitalidade. Imagina que as pessoas não têm vitalidade, não estão se cuidando fisicamente. O que eu faço? Entre o Wilson, Gilson, Sol.
que é o personal trainer. Que ele, assim, ele é super histriônico e tal, mas ele, na brincadeira, ele fala de coisa séria. Para cada Situação. problema tem um remédio. Tem um remédio. O personagem vem de acordo com o problema, com aquela situação da empresa. Tipo Da assim, empresa. olha, nós temos uma dor. Qual que é o remédio? Olha, é X, então vem o personal. Isso. É Y, então vem a doutora Vavá. Por exemplo, planejamento. Planejamento, você fala assim, poxa, mas eu preciso fazer um plano para os próximos 5 anos. Então você está falando do quê? Do presente olhando para o futuro. Quem é que no comum a gente fala, quem é que prevê, né? É uma cartomante, então vem quem? A Rajanija Rijanaja. Que é uma cartoquiromante com bola de cristal, com carta de tarô e vai falar do quê? De planejamento. Imagina você numa reunião com os executivos e aparece a Rajanija Rijanaja e começa a falar do que você precisa para você planejar o teu futuro. Só que ela conhece os sistemas, ela sabe um PDCA, ela tem conhecimento, conhecimento cabal, né, de empresa, para poder falar isso de uma forma lúdica. Você já ouviu alguém falando de produtividade, falando de linha de montagem a partir de uma cartoquiromante? Não! E aí isso quebra totalmente as barreiras do cérebro. Eu fico imaginando uma mesa dando uma reunião cheia de executivos sentar. A Rajanija Rijanaja. E o cara vai entender que o que ela tá falando é sério. É sério. Vai abrir a mente, vai ouvir, vai sorrir, mas vai refletir sobre o que ele tá ouvindo. E no final, com certeza, ele sai melhor que chegou. E tem uma coisa que toda empresa tem, durante o ano dela, tem alguns eventos que são os tradicionais, né? Dia Sim. das Mães, Dia dos Pais, Dia do Trabalhador, enfim. Então, toda empresa já tem uma agenda de alguns eventos que vai sendo feita. Agora, minha pergunta é, aquilo que a empresa faz, que ela investe para fazer uma ação específica para aquele momento, qual é o ROI que ela tem? Ela tem o retorno do investimento dessa ação? É que nem CIPAT. CIPAT é obrigatória, né? Por conta do governo. Mas você vai fazer a CIPAT, sempre fala tabagismo, DST, você vai falando de uma série de coisas, mas o dinheiro que você põe para fazer uma ação para os seus 500, 300, 1.000 funcionários, tem retorno financeiro? Não tem. Por quê? Porque não tem medição de indicador. Importante isso que você colocou. Porque assim, hoje, todos os custos hoje são muito... Essa coisa de boa gestão. O bom gestor já começa a buscar economia. Então, na realidade, é um investimento, não é uma diversão, é um investimento. A diversão é a forma de entrar o conteúdo. Então, ou seja, é um investimento que ela faz e ela tem resultado. Resultado. E a gente mede o resultado no bolso. Ou seja, gente, quando eu falo para vocês do tal energético, que é a soma de gratidão, de humildade, que gera energia, que traz felicidade, alegria e melhora a produtividade, é o trabalho dele no dia a dia, tá? Porque, na realidade, são formas de você adentrar no emocional das pessoas. Nós somos emocionais. Quando você está emocionalmente envolvido, você se compromete muito mais, você para de vestir a camisa, você passa a ser tatuado, e aí você começa a pôr amor, pôr paixão, pôr energia naquilo, e no final do dia você tem produtividade sem se cansar, aumenta a produtividade, você não se cansa, e tem vontade de voltar no dia seguinte para bater a meta do dia anterior, para superar aquilo que você já fez, superar a si mesmo. Então todos os dias nós podemos reativar isso com alegria. E esse time do Caruso fez isso não só na minha empresa. Eu vejo os cenários, como é que ele faz a apresentação e faz diferença na vida das pessoas. Eu não trouxe ele aqui por acaso, tá? Fala a minha língua, é o jeito que eu tenho de lidar com gente, porque nós estamos precisando voltar a resgatar essa relação com pessoas, pessoa a pessoa. O negócio ser uma atividade e o resultado ser uma consequência. E se você fizer com felicidade, não tenha dúvida que você melhora o resultado. E Rufino, assim, pra gente, eu acho que é importante contextualizar, trazer exemplos de resultado para quem está escutando a gente. Porque a gente falar de felicidade, tem muita gente aí falando de felicidade, de bem-estar, mas assim, como que você consegue realmente ter comprovação de números? Porque se eu chego para um empresário e falo, vamos cuidar para o bem-estar e a felicidade do seu profissional, ele não vai prestar atenção. Mas se eu chego para ele e falo assim, você sabia que se você investir no bem-estar e na felicidade do seu profissional, isso vai impactar no EBITDA da tua empresa? A gente tem exemplos da própria XP que investiu um trabalho muito grande nas pessoas, cresceu muito. Eu trouxe aqui um dos livros que é um cliente nosso. Esse daqui é o livro da Denise Save, que é A Mulher do Caíto Maia.
da Chili Denise. Beans, sua vizinha por aqui. Caio É Maia uma agora- amiga, tem uma admiração gigante pelo casal. Denise é a diretora. Tem duas diretorias de felicidade, de bem-estar e felicidade no Brasil, que são a Denise e da Heineken. A Denise, ela começou a trabalhar. Porque o que me faltava? Me faltava, Rufino, encontrar uma forma de eu medir que o meu trabalho dava resultado financeiro para a empresa. E aí, nesse meio do caminho, eu falo que Deus é sábio, colocou na minha frente um rapaz jovem, bem mais jovem que eu, que é o Luan Rodrigues, que eu até falei, eu quero que você traga ele, porque você vai pirar com esse rapaz. E ele é o criador da Zenbox. A Humorizar colou junto com a Zenbox, que é uma empresa de gestão de bem-estar e felicidade organizacional. A gente tem uma coisa chamada IFOS, Índice de Felicidade Organizacional. É uma medição psicométrica criada por um dos maiores estatísticos do Brasil, que é o Jorge Oshin, que é quem fez uma série de trabalhos para a cidade de São Paulo, e ele é muito bem reconhecido. É um cara de 76 anos e o Luan é um cara de 36. Então olha a diferença Faixa etária de do idade. Giuseppe. É a faixa etária do Giuseppe. E aí, a Chili Beans, né, a Denise, ela acreditou no trabalho da Zenbox junto com a Humorizar. Eles estão há 1 ano e o crescimento deles, não só financeiro, mas o crescimento de felicidade das pessoas aumentou muito. E ela fez esse livro que é a ciência da felicidade no trabalho. Gente, Denise Salve. Todo mundo fala da Chili Bean e fala do Caíto. Então, essa aqui é a estrutura do Caíto, tá? A base do Caíto é a esposa dele, Exato. Denise Salve. Então ela é muito mais do que uma companheira, uma parceira. É uma pessoa que tem uma capacidade de desenvolver e de acreditar e de fazer acontecer o que é essa coisa de que eu chamo de prosperidade, né? Ajuda a prosperar, ajuda as pessoas em volta dela. E foi isso ali que você teve o privilégio de... Tive, e assim, não só tive o privilégio de estar dentro do projeto, já junto com o Luan da Zenbox, como o meu nome foi parar dentro do livro. Porque ela faz um agradecimento às pessoas que participaram desse projeto. Ela lançou faz pouco tempo esse livro, né? Recomendo a vocês. Não, tive a oportunidade de ser convidado para o lançamento com todo o carinho dela. Tava fora de São Paulo, mas essa mulher para mim é uma referência de quanto essa união, quando um casal é parceiro, um acredita no outro, é que nem a sua relação com a doutora Vavá. O quanto juntos a gente pode somar e impactar na vida de muitas pessoas. Então, isso é muito mais do que ser esposa do cara da Chili Bean. Não, é uma pessoa que faz diferença, impacta e ainda ajuda o cara da Chili Bean. Então, E ela tá fazendo história, assim, sigam mesmo, né? Assim, eu sei que ela tá próxima de você. E outra referência que eu ganhei esse livro do Luan Rodrigues, lá da Zenbox, que é um cara, esse Jürgen Apelo, ele é um cara, acho que é da Dinamarca. Olha esse livro. Liderando para a Felicidade. Do outro lado do mundo, o pessoal pensando em como transformar um líder, né, com jogos e ferramentas para qualquer gestor não ter que ficar, com todo respeito aos consultores, ficar investindo em consultorias fortíssimas, onde você pode preparar os teus líderes para eles serem melhores gestores dos talentos que estão na tua lendário empresa. para a felicidade. E aqui ele tem, e logo de cara, ele fala uma coisa que é o seguinte, a responsabilidade de gerência da empresa não é só do gerente. Todo mundo tem que ter autorresponsabilidade, autocuidado e autodisciplina. É você fortalecer. Time. Porque assim, craque sozinho não ganha campeonato, você sabe disso. Eu falo, o atacante é extraordinário, então, mas o Gandula atrasou a bola. Não, eu fiz questão de trazer esse livro de referência da Denise, porque ela tem sido uma referência e todo esse complexo, para ser uma ideia, eu não tinha te contado, mas assim, eu me formei como auditor da NP 4590, que é uma normativa portuguesa que nasceu em 2023 sobre bem-estar e felicidade. Então assim, eu ganhei um gás, Rufino, para ir buscar mais referências internacionais também, para poder oferecer para o cliente, né? Então não é só um programa Fiz Feliz e vamos ficar felizes, não. É para você aumentar sua rentabilidade, riqueza humana, riqueza financeira. Gente, olha que interessante. Falei muito da minha empresa, né? O quanto o Caruso cooperou e contribuiu para fortalecimento do meu time, para eles conseguirem melhorar o desenvolvimento e conseguir ouvir, conseguir ter paixão pelo treinamento, porque estavam felizes. A forma que ele e esse time de entidades que ele carrega
tem de fazer com que o conteúdo entre realmente na memória, na mente das pessoas. E não sou só eu. Quando se fala de Denise Salve, cara, dobra a credibilidade, porque assim, do Caruso. Porque é o seguinte, quem é esta mulher? Você não conhece Tilibim? Todo mundo conhece Tilibim. Todo mundo conhece Caíto Maia, que é um amigo e irmão. Então, o Caíto é o cara, um cara brilhante, um cara que manda em tudo. E a Denise é a pessoa que manda nele, tá? Só pra vocês terem uma ideia da importância que tem. Eu tenho que falar, e aqui quem manda não é Rufino, é Dona Marlene. Ela não é Marlene Matos, mas... Cara, nós tava falando de outra coisa. Não era pra você me denunciar. Denunciei agora. Era pra denunciar o Caíto. O Caíto, é interessante se falar, porque o Caíto, no início desse projeto, o Caíto tava um pouquinho assim, não sabia o que ia dar, não sei o que é essa coisa de felicidade. Mas pouco a pouco, com o trabalho que essa mulher tá fazendo, o Caíto começou a perceber algo que eu acredito que entre eles isso deu uma visão diferente do casal. Porque assim, ele tem milhares de pessoas que trabalham, ele tem uma legião de pessoas que trabalham no Tilibins, todos jovens. E o quanto que é importante, ele percebeu a importância de cuidar desses jovens que estão aí. Qualquer loja, é interessante que você vai em qualquer loja dele, você enxerga isso na prática. A diversidade, a alegria, a felicidade, a espontaneidade, a liberdade que aquelas pessoas têm de fazer a Tilibim ser o que é, e graças a essa união, essa conexão e essa pessoa brilhante que com certeza somou com o seu trabalho. Com certeza. Denise Salve, gente que faz. Ó, e aqui eu não sei se a gente ainda tem tempo, mas... Tem, eu quero que você dê uma palavrinha final, que você faça um encerramento bacana, mas pode continuar. Esse aqui, como você sabe, eu não veio de mãos vazias pra você, porque meu coração você já ganhou faz muito tempo. Mas eu gosto de trazer sempre uma lembrança pra uma pessoa que eu amo, que é você, a sua família. Então, assim, eu quero que você... Sensacional. Abra, né? E assim, eu tenho certeza que você vai lembrar de alguma coisa na hora que você olhar isso daí. Entendeu? A Dominique, você tá de olho ali, ó. Eles tomam tudo que eu ganho. Deixa eu ver se você vai tomar, não. Não, não vai tomar, não. E vem com dedicatória. Sensacional! Cara, é a segunda que eu ganho e eu sou muito feliz. A primeira foi a doutora Vavá, que trouxe o com a Vavá. E eu falei assim... É minha cara, né? É o homem sorriso, né? Então, ó, tá aí, ó. Gratidão. Eu gostaria que você fizesse ali as suas considerações. Gratidão pelo carinho, pela gentileza de poder vir até aqui, me emprestar esse carinho, essa generosidade de participar do Geraldo Talk. Essa coisa do Geraldo Talk é uma coisa que nós estamos fazendo para levar para as pessoas, mais pessoas, para saber que mais pessoas estão fazendo, que tem mais fonte de aprendizado, de empreendedorismo, tem mais mentes brilhantes que precisam compartilhar com esse país para que a gente volte a sonhar, a acreditar, a ter esperança com felicidade. É isso aí. Então, novo normal. Geraldo, primeiro assim, eu quero te parabenizar pela iniciativa. Você já tem o Segundô, que é um sucesso desde 2020, né? Você já faz o Segundô. O Geraldo Talk, eu adorei essa brincadeira da Geraldo Talk, que é assim, tipo, Geraldo Rufino indo pra geral. Eu falo que assim, se a gente olhar até pra história, né, que a gente tem a história do nosso querido Filho de Deus, Jesus, ele usou a palavra, né, mas ele usou o coração para tocar as pessoas, para que fizesse sentido, para que as pessoas pudessem entender que você, quando você fala de coração para coração, como você bem me ensinou, as coisas são diferentes. Então, quando você estiver falando com uma pessoa, não olhe só nos olhos, sinta o teu coração falando com o coração da outra pessoa. E faz igual Jesus, não julga não. Ele convivia com todo tipo de pessoa e ele nunca deixou de ser um líder admirado e nunca deixou de cuidar de todos. É o que você pode fazer pelo outro e é o que você, por exemplo, vem fazendo para alegria e felicidade. Porque se você estiver nesse planeta e você perder um segundo da sua vida deixando de ser feliz, então você jogou o que nós temos de mais raro e mais caro, que é a felicidade enquanto você ainda está por aqui. E eu convido realmente aos empresários, os empreendedores a entenderem uma coisa. Quem é você e aonde realmente está a tua missão? Porque assim, a gente é perecível, a gente não vai ficar eternamente aqui. Então assim, quais grandes empreendimentos vão transformar o empreendimento em propulsores de grandes seres humanos? Você falou que nós não vamos ficar o tempo todo por aqui. Eu tenho uma observação.
fisicamente. Não vai estar fisicamente. É nessa hora a importância de como é que você está vivendo e convivendo com as pessoas com felicidade. E vocês vão conseguir uma marca que eu tenho comigo e eu pretendo dar extensão, dar continuidade a isso. A minha mãe me deixou uma marca de imortalidade. Ela se tornou imortal, inesquecível. Eu venho fazendo esse trabalho. Eu acredito que o Caruso tem o mesmo propósito de deixar um legado que quando as pessoas lembrarem de você, eles vão lembrar de você e tudo que você criou, tudo que rolou em torno de você, te gere felicidade. E você se torna imortal, inesquecível. Isso que eu chamo, a imortalidade, você se tornar inesquecível e imortal, não está no livro, não está numa academia, está na mente e no coração das pessoas por onde você passa. E essa é a sua especialidade. E tem uma frase que eu ouvi faz pouco tempo, não sei se é de Confúcio essa, mas é assim: as pessoas podem não lembrar do que você falou, as pessoas podem não lembrar do que você fez, mas as pessoas nunca vão esquecer o quanto você tocou elas. O que fez diferença para elas. Não tem nada que faça isso mais forte do que a felicidade. Não tem. Grande Caruso! Cara, foi um prazer ter você, ter o Giuseppe, informação, e na primeira oportunidade nós traremos outras das suas entidades que faz diferença, soma e acrescenta na felicidade das pessoas. Que Deus te abençoe. Se alguém quiser, né? Se alguém quiser me encontrar, se alguém como quiser... é que acha você? Fala aí. Liga pro Rufino. Não liga não. Não liga que não vai conseguir, não. Pra me encontrar, você entra no humorizar.com.br. Aí lá você vai já conhecer. Estamos de novo em transformação, mas pode entrar que tá legal. E também no Insta é @RobertoCarusoOficial, né? Você me encontra lá. E tem o Humorizar também no Instagram, né? Esses dois são no Instagram, né? Então... Gravou? Se você gravou isso, qualquer um desses sites que você entrar, encontrou o Caruso ou qualquer uma das entidades que ele desenvolveu, que caminha com ele, você vai encontrar a essência da felicidade. E quanta felicidade melhora a sua vida, a sua produtividade, a sua qualidade de vida, melhora a família. Não é só nos negócios, não, melhora a sua vida. Então eu acredito que isso vai fazer diferença, vai impactar e somar na vida de todos vocês que estão por aqui. Essa é a nossa função, esse é o nosso trabalho, esse é o nosso objetivo e nosso propósito. Geraldo Talk, feito pra você. É isso aí, cara. Tamo junto. Obrigado, cara. Obrigado.